Olá, Otaviano. Bom dia, boa tarde, Otaviano, Martino, Vespertino, tudo bem com vocês? Estamos aqui, então, para mais uma videoaula com vocês, matar as saudades e dizer que logo, logo a gente está voltando, nós vamos ter umas férias aí, mas se Deus quiser, tudo correr bem, em agosto, quem sabe nós podemos estar em sala de aula de novo. Muito bem, nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto de fotografia, tá? Nós vamos compartilhar páginas do livro e depois eu vou passar um PowerPoint sobre o surrealismo, porque esse é o tema aí do livro na página 6667, sobre a fotografia, a fotomontagem, tá bom? Então vamos lá. Abram o livro aí na página 66 e 67, que nós já vamos aí começar então a comentar sobre essa página, ok? Vou abrir aqui para nós vermos. Ok. Então, estamos aí. Ilusão visual, né? A fotografia, vou ler para a gente comentar, tá bom? A fotografia é um documento da realidade. A partir dessa reflexão, podemos analisar a obra do fotógrafo estadunidense Jerry Welsman, 1934. Nascido em 1934. Há mais de 60 anos, ele produz fotomontagens que brincam com o real e o ilusório. Observe, então, essa obra aí, né? Como é interessante essa imagem. É surreal, né? Porque não existe árvores flutuando, né? Então, é uma montagem que ele faz a partir dos equipamentos, né, e das técnicas de fazer montagens fotográficas, e ele confunde o observador, porque a sensação que nós temos é que é irreal. Realmente, né, é uma imagem que na realidade não existe. É uma fantasia e é uma ilusão. E houve um período que se chamou surrealismo na história da arte, e os artistas, também fotógrafos, faziam fotografias com ilusão. Tem duas perguntas aqui que vocês já devem ter respondido, tá? Isso é só para rever aí. Na aula passada nós passamos muito rapidamente, só pincelamos esse tema aí. O que você enxerga na obra, além dos elementos descritos, né? Tem a imagem aí, observem ela com critério, né? E o olhar do fotógrafo capta a mesma realidade que você vê, justifique. Então, o que você vê é exatamente a realidade que o artista está mostrando na sua fotografia, né? E aqui fala sobre a câmera analógica, tá? Obras produzidas por Welsman, todas são feitas com câmeras analógicas. Entre elementos como pessoas e casas, o artista apresenta um novo olhar sobre o mundo, e a fotografia se resulta em imagens que parecem ter saído diretamente dos sonhos. Então, essa é a ideia do surrealismo, tá? Enquanto movimento artístico. Okay? As imagens que o artista cria é a partir dos seus sonhos e das suas imaginações e do seu inconsciente. Então, vamos ver isso depois no PowerPoint. Vamos para a página seguinte. Ok. Nós temos aí um outro artista, o Valério. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Bom, deixa assim. O Valério, ele nos apresenta aí na página, o livro nos apresenta aí na página 68, essa imagem. Parece, mas não é. A imagem a seguir foi feita pelo fotógrafo pianista, compositor brasileiro Valério Vieira, nascido em 1862, falecido em 1941. Como você imagina que ele fez essa imagem, né? Essas figuras aí, olha, tá? É uma sala, aparentemente não tem nada de surreal, né? Um ambiente onde as pessoas estão reunidas,
Mas ele, o Valério, ele se reproduz 30 vezes. Essa obra se chama Os 30 Valérios, né? Ele faz uma montagem aí e se reproduz nesse ambiente. Trata-se de uma composição, vamos ler aí, com trejeitos teatrais, na qual o próprio artista encenou 30 personagens. Para chegar a esse resultado, ele combinou o retrato e a fotomontagem e conseguiu se multiplicar, aparecendo diversas vezes em diferentes funções e posições, tá? Com isso, Valério rompeu com a ideia de fotografia como um registro real. Então, a fotografia, assim como a do Valério, como a do Elsman, né, quando o artista pode interferir, ela deixa de ser realista, né? Vocês lembram na aula passada que eu coloquei aquela imagem daquela fotografia publicitária, que é um soco no rosto, ali é uma montagem fotográfica, então aquilo não é real, mas é feita para causar um impacto, é feita com uma intenção artística, ou no caso da fotografia publicitária, com a intenção de vender uma ideia ou um produto, né? Então, é possível, então, fazer montagens fotográficas, né? E hoje vocês fazem muito isso no celular, tá? A fotomontagem é uma técnica de criação na qual são unidas duas ou mais imagens, ou ainda fragmentos de imagens que são associadas com o propósito de gerar uma nova imagem. Ela pode ser feita por meio de colagens ou executada na própria câmera. Atualmente, com a evolução das tecnologias digitais, a fusão de duas ou mais fotografias em uma mesma imagem tornou-se muito mais fácil e eficaz. E vocês têm alguns recursos aí no celular que é possível você conseguir fazer imagens muito interessantes. Esse procedimento de criação de imagens tornou-se comum a partir do século XX, especialmente entre os artistas de vanguarda dadaístas de Berlim, que aderiram aos processos de montagens combinando imagens fotográficas de origens diversas. Então, o dadaísmo está aqui no quadrinho ao lado, é um movimento artístico também do início do século XX, né, onde os artistas questionam a realidade em função do que eles estavam vivendo, né? A Primeira Guerra Mundial, o mundo em transformações, e a arte acaba ficando, levantando a questão, né? Isso é real? Isso é arte? Porque para que arte no mundo tão absurdo que nós estamos vivendo? Então, o dadaísmo foi um movimento que questionou não só a função da arte, mas a função dos objetos no mundo no início do século, né? Tá? E o surrealismo acontece como inspiração. Logo após o dadaísmo vem o surrealismo, né? Do dadaísmo, vocês lembram daquela obra que é uma roda de bicicleta em cima de um banquinho? É do Marcel Duchamp. Marcel Duchamp foi considerado um dos primeiros artistas do dadaísmo, tá? Então, a roda não tem mais a função de movimento. O banquinho não tem mais a função de se sentar, até porque ali em cima tem uma roda de bicicleta. Você não consegue sentar no banco. Então, o artista questiona a função dos objetos, dando a eles uma nova função, né? E questionando também a arte. Isso é arte, né? Pegar dois objetos e unir um ao outro, né? Qual é a função do artista? Então, tem uma série de questionamentos aí que os dadaístas trazem, né? Para o universo da arte, né? Continuando na página seguinte aqui, nós temos uma tarefa muito fácil. Observe as imagens a seguir e assinale apenas aquelas que podem ser consideradas fotomontagem. Olha, a primeira imagem,
né? A primeira imagem, essas duas figuras sobrepostas, né? O rosto da mesma pessoa, provavelmente, olhando em direções opostas, né? Então, isso aqui é uma fotomontagem. Marquem aí com X. Essa pessoa que está lendo, isso aqui é uma fotografia real, né? Não tem fotomontagem aqui. Depois nós vemos essa aqui dos animais. Você acha que seria possível juntar esses animais para tirar uma foto? Claro que não, né? Animais de diferentes espécies, juntos assim, bonitinhos? Não. Isso é uma fotomontagem. Então, aqui nós temos uma fotomontagem. A obra direita, belíssima, é totalmente surrealista. É uma fotomontagem e está dentro do surrealismo, ok? No surrealismo, como eu falei antes, tiveram fotógrafos que trabalhavam com essa ideia, ok? Então, bem bacana essa obra aqui. A pessoa que anda de bicicleta, né? Uma cena real, né? Não é uma fotomontagem. E a pessoa tomando café, apesar de estar embaçado aqui o fundo, né? Ela está aí, é uma foto normal, uma foto realista, né? E tem uma atividade para vocês fazerem. Escolher diferentes objetos, pessoas ou animais, fotografá-los e, em seguida, imprimir as imagens e interferir sobre elas, criando uma fotomontagem. Ao final, expõe o resultado do seu trabalho. Muito bem. Vocês podem, quem quiser fazer com recortes e colagens, né? Você vai tirar fotografias, vai imprimir as fotografias, recortar, colar, enfim. Ou você pode pegar também fotos de revistas e fazer uma fotomontagem, tá? Agora, se você tem o seu celular e ele tem recursos que você pode utilizar, use os recursos do seu celular. Depois você guarda a foto, tá? Se quiser imprimir, imprime e cola no caderno. Se não, guarda aí nas suas atividades de arte, que eu tenho pedido sempre para você fotografar, tá bom? Fica lá no seu albinho de criações artísticas durante a pandemia, tá bom? Muito bem. Então, gente, falamos então aí da ilusão da fotografia da fotomontagem, falamos um pouquinho do dadaísmo e vamos então falar agora, vou compartilhar a tela que eu fiz para vocês, o PowerPoint, sobre o movimento surrealista, ok? Vamos lá. Interromper aqui e compartilhar outra tela. Meu PowerPoint. Muito bem. Olha que beleza. Então vamos lá. Surrealismo. O que foi o surrealismo? Foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Então, assim como o dadaísmo, tá? O surrealismo, o cubismo, o fauvismo, foram várias vanguardas, todas com esse ismo, tá? Que surgiram na virada do século, tá? 19 para o século 20, mas efetivamente durante o século XX, ok? Por que eu falo na virada? Porque nada acontece da noite para o dia, não é? Então, as ideias vão surgindo, os artistas vão amadurecendo e vão se formando os movimentos artísticos, né? Então, esses artistas passaram aí por essa virada de século, né? Mas esses movimentos artísticos são considerados movimentos do século XX, ok? Então vamos lá. Esse movimento, o surrealismo, originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental, ok? A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas. A escultura, a literatura, o teatro, o cinema, a fotografia também, ok? Então, nós tivemos pinturas, esculturas, poesias, teatro, cinema e fotografia com dentro dessa vanguarda chamada surrealismo. Próximo. Quais são as características do surrealismo? De forma objetiva, de forma geral, de forma rápida, né?
podemos listar os seguintes características. Pensamento livre. O artista está livre para pensar e para escrever e desenhar de acordo com o seu pensamento. Ele não é limitado em modelos, né? Expressividade é espontânea. Influencia e tem a influência das teorias psicanalíticas ou da psicanálise, porque Freud também escreve nos jornais parisienses sobre as questões do inconsciente. Então, isso vai influenciar esses artistas nas suas obras. Como assim, professora? Seus sonhos, suas fantasias, seus medos, suas pauras, todas descritas e questionadas nas teorias de Freud, né? Que são publicadas nos jornais parisienses, né? Vão servir de motivação, vão servir de inspiração para esses artistas expressarem a sua obra, ok? São criações de cenas irreais e valorização do inconsciente. Vocês vão ver agora 3 obras, algumas que vocês já viram em livros, muito conhecidas dentro do movimento surrealismo. Essa é uma das obras mais conhecidas, talvez tão conhecida como a Mona Lisa, né? Apesar de uma ser do século XX e a outra ser do século XVI, enfim. São obras aí conhecidas de valor artístico imenso. Essa obra do Salvador Dalí chama-se A Persistência da Memória. Salvador Dalí é um pintor espanhol que trabalhou muito, muito, muito o surrealismo. A obra de Salvador Dalí é uma coisa, assim, belíssima. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar coisas lindas, lindas. Muito. Ele desenhava, que era uma coisa, assim, inacreditável, né? O que ele conseguia fazer com a pintura, o desenho dele é fantástico, é fantástico. Vocês percebem, vão perceber que, apesar deles darem essas deformações na obra, eles desenhavam com muita precisão, né? Quando vocês conhecerem os trabalhos de Salvador Dalí, vocês vão ver isso, tá? Então, essa obra aí é a persistência da memória, né? A memória e o tempo passando, se desmanchando, né? Nesse ambiente aí, digamos assim, vazio, deserto, né? Dá essa sensação aí de perdido no tempo e no espaço. É uma obra linda. Essa de Magritte já é mais poético, e as obras dele eu gosto muito, muito, muito. Ele é da Bélgica, nascido em 1898 e faleceu em 1967. Olha que interessante. Essa obra tem o nome A Traição das Imagens, é o nome da obra. E na obra, na própria pintura, ele escreve Ceci n'est pas un film. O que significa Ceci n'est pas un film? Significa que isto não é um cachimbo. Ceci n'est pas un pipe. Isto não é um cachimbo. Realmente, isso não é um cachimbo. Isto é a imagem de um cachimbo. É a representação de um cachimbo. Então, ele chama essa obra de A Traição das Imagens. Bem legal essa coisa que ele faz, né? Com a obra, né? Chama atenção, porque as pessoas falam, é um cachimbo. Não, isto não é um cachimbo. É a representação dele, é a imagem dele. Por isso ele chama essa obra A Traição das Imagens. E vamos ver o Juan Miró, que também é conhecidíssimo, né? Com obras muito interessantes. Ele é nascido na Espanha, em 1893, falecido em 1983. O Miró, ele vai resgatar lá da sua infância aquelas garatujas, aqueles desenhos que as crianças fazem, né? Então ele volta para esse mundo da sua imaginação na infância. Então as suas obras são assim, bem com essas figurinhas que parecem brinquedos, que parecem, né, um universo bem, né, infantil. Chama Carnaval do Arlequim. Essa obra ele fez em 1924 e 1925. Tá? Aí, ó. 1900, século XX, né? Aí na segunda década do século XX. Então é isso aí, gente. Esses 3 artistas
são muito conhecidos, são muito importantes, tiveram outros naturalmente, tá? Dentro desse movimento surrealista. E no Brasil? No Brasil, alguns artistas tiveram uma influência aí do surrealismo. Eu coloquei aqui Ismael Nery e Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, ela viajou muito pela Europa, então ela teve muito contato, né, com esses artistas na Europa, em Paris, na Itália, enfim, na Rússia, né? E essa obra, o Abapuru, ela traz essa ideia da deformação da imagem irreal, né? Um homem com uma cabeça tão pequena e com os pés e as mãos tão grandes. Ela fez aqui uma referência ao homem que trabalha na terra, como eu sempre falo isso para vocês, né? Mas essa obra tem características, né? Tem um pouquinho da influência aí do surrealismo. E Ismael Nery, que era poeta, morreu muito jovem. Suas poesias são muito lindas, eu gosto muito do trabalho dele. Também tem algumas obras com influência do surrealismo, né? Olha só essa imagem, essa cabeça, isso aqui parece que é uma semente, não sei, né? Esses dois homens aqui, uma nuvem, enfim, é uma figura feminina, esse ambiente também, né? Meio desértico, ao fundo. Então, Ismael também sofre uma influência aí do surrealismo, certo? Então, alguns artistas aí. E aí, eu trouxe aqui duas fotomontagens surrealistas, tem cada uma linda, mas eu escolhi essas duas aqui, né? Essa figura feminina deitada como se estivesse se cobrindo, né? Com esse pedaço de caminho de terra, de asfalto, não sei. Enfim, é uma montagem fotográfica belíssima. Os artistas tem artistas que trabalham com pintura de rua, de grafite, né? Mas eles fazem fotorrealismo, ou eles fazem grafites com surrealismo, que são incríveis, incríveis como eles desenham. É bem bacana pesquisar sobre isso, tá? Grafites surrealistas. Vocês vão ver coisas assim maravilhosas. E aqui essa lua nascendo. Olha, estamos aqui, parece o Rio Araguaia, né? Quem já foi para o Rio Araguaia é bem assim, né? O rio, as matas lá, a outra margem do rio, e essa lua imensa. Isso é uma fotomontagem maravilhosa, né? Quisera eu estar lá no Araguaia e ver essa lua assim, fantástica. Mas é uma fotomontagem. Certinho, meus amores? Então é isso aí. Esse PowerPoint aí, feito com muito carinho para vocês. E aí, a aula de hoje, nós focamos aí nesses assuntos aí, trazendo então essa vanguarda do século XX, o surrealismo, e para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre fotomontagem e o surrealismo, né? Então é isso aí. Desejo que vocês tenham uma boa semana, descansem aí o feriadinho, façam as tarefas de arte, compareçam às aulas, tá? E fiquem com Deus. Um beijo no coração. Vou fazer algumas perguntas para vocês sobre essa aula de hoje, tá bom? Vou mandar aí para as tarefas da semana que vem. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.